estava fazendo, tá? Então, vamos lá. Nós paramos ali nos exercícios. Os exercícios não, a gente estava fazendo ali a parte de voz passiva, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Sora, você já colocou isso na sala virtual ou você vai colocar hoje à tarde? Eu vou colocar porque eu preciso colocar isso depois que as aulas terminarem, né? Porque agora ao 12h30, quando acabar tudo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses vídeos das aulas, né? Não tem como passar direto para vocês, porque o vídeo é muito pesado, né? Então eu vou colocar no YouTube, né? Eu abri um canal no YouTube só para isso, foi o canal que eu usei para mandar os exercícios comentados na semana passada, né? Vou colocar lá, vou mandar o link para vocês poderem acessar a aula caso vocês queiram. Tá? E aí, lá na sala virtual, eu coloco todas essas orientações que eu combinei com vocês, tá bom? Beleza? Tá claro, gente? Beleza. Então, tá bom. Beleza. Então, beleza. Então, é assim. Aí, né, a gente parou aqui, certo? E eu perguntei para vocês como se explica essa frase aqui, porque vamos voltar ao que a gente estava falando. Eu expliquei a vocês que precisam de funcionários, não tem voz passiva, né? E não tem voz passiva porque o verbo é transitivo indireto, certo? No entanto, precisa-se de funcionários é uma frase gramaticalmente correta, certo? E ela existe. E como isso se explica? Vocês têm alguma ideia? Alguém conseguiu chegar a alguma conclusão? Nossa, silêncio aterrador, não é? O que vocês acham? Vocês já viram essa frase em algum lugar, não viram? Precisa-se de funcionários. Como se explica uma coisa dessa, gente? Se não existe... Pro, Pode não falar. é porque esses, Então... não é porque esse C da segunda frase não funciona como pronome. Esqueci o nome do pronome agora. Pronome... Eu pro... né? Exatamente, gente, perfeito. Esta frase parece, mas ela não está na voz passiva. Por que ela não está na voz passiva? Primeiro, você já percebe que ela não está? Porque eu disse a vocês que ela está correta e esse precisa não concorda com funcionários, certo? Então, se ela está correta e na voz passiva existe concordância, aí não existe, é porque isso aí não é voz passiva. Por outro lado, lá na aula 1 desse nosso caderno, quando nós estudamos sujeito, há séculos e séculos, né? Eu disse a vocês que um dos jeitos de determinar o sujeito é usar verbo transitivo indireto, que é o caso deste, um verbo de ligação ou um verbo intransitivo mais o ser, né? E esse ser funciona como índice de indeterminação. Então, funciona assim. Se eu não sei quem precisa de funcionários, não existe concordância. Gente, o que pega? Quando você pega isso numa questão de vestibular, certo? No Enem, ou seja lá onde for, né? Você não vai pegar um teste em que só apareçam frases em que o ser seja pronome apassivador. Ou em que só apareçam frases em que o ser seja índice de indeterminação do sujeito. Certo? Na verdade, aparece de tudo, certo? Aparece de tudo. Então, você precisa saber diferenciar um do outro. Dá para você fazer isso tecnicamente. Como assim? Então, você faz assim. Se eu tenho verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto mais ser, conforme nós vimos nos exemplos até agora, esse ser é pronome apassivador. A frase está na voz passiva sintética. E esse verbo, ele concorda com o sujeito. Então, por isso que ali embaixo está escrito terceira pessoa do singular ou do plural, né? Aluga-se esta casa ou alugam-se casas. Então, dá para fazer, o verbo vai depender do sujeito a que se relaciona, certo? Por outro lado, se eu tiver um índice de indeterminação do sujeito, eu vou ter outro tipo de verbo. Eu vou ter um verbo transitivo indireto, como precisa-se de funcionários. Eu vou ter um verbo intransitivo, como trabalha-se muito, por exemplo. Ou eu vou ter um verbo de ligação, como estava-se doente, certo? Nós vamos ter essas três situações. Independente do que venha depois, esse verbo sempre fica no singular.
Se você pegar uma questão dissertativa, prestem bem atenção, em que você tenha que justificar isso, não há outro jeito. Você vai ter que justificar isso tecnicamente, certo? Que é desse jeito. No entanto, vamos supor que você esteja num teste, né? E você está lá em dúvida se você é passivador, se você é índice de indeterminação, como é que você faz? Use aquele truquezinho que eu ensinei na aula anterior. Olha só, fizeram-se todos os trabalhos. Isso equivale a todos os trabalhos foram feitos. Se você escrever em qualquer lugar, todos os trabalhos foram feitos, a frase está perfeita. No entanto, vocês jamais escreveriam de funcionários são precisados. Correto? Não existe em português sujeito com preposição. Por exemplo, estava-se doente. Ninguém vai escrever doente era estado. Certo? Então, quando se é índice, você não consegue fazer essa troca que a gente propôs a vocês. Certo? Então, num exercício que é um teste, por exemplo, que é só para identificar, no exercício dissertativo em que você está em dúvida, olhe, use o truquezinho à vontade que ele sempre vai dar certo. Você só não pode justificar com ele, certo? Mas você pode usar e ninguém fica sabendo, certo? Você vai justificar fazendo, como eu sempre digo a vocês, aquela sua cara de quem sabe tudo de gramática, né? E explica lá que tipo de verbo que é, certo? Você usou o truquezinho antes, mas ninguém precisa saber, né? Você explica que verbo que é, diz que o ser é passivador no primeiro caso, certo? Mas ele é índice de determinação do sujeito no outro caso. Outra coisa muito, muito importante. Porque às vezes a pergunta é assim, tá? Se esse ser pronome é passivador, certo? Isso aqui está na voz passiva sintética. Muito bem, excelente. Se este ser é índice de indeterminação do sujeito, a pergunta pode ser em que voz a frase está. Então, gente, quando se pega uma frase como precisa-se de funcionários, por exemplo, alguém que eu não sei quem é, o sujeito indeterminado, não é? Alguém que eu não sei quem é está praticando a ação de precisar de funcionários, certo? Ou seja, isso aí é voz ativa. Vocês estão vendo onde é o tamanho da encrenca? Às vezes o teste quer saber em que voz está. E todas as alternativas trazem esse C aí. A tendência é você achar que é tudo voz passiva sintética, e não é. Por isso que é importante que você diferencie um do outro. Se eu digo trabalhava-se muito, quem trabalhava? Alguém. Sujeito indeterminado, voz ativa. Agora, lembrando a nossa aula lá antes da quarentena, né? Se estiver escrito estava-se doente, não se esqueçam, não há voz verbal, certo? Lembram? Verbo de ligação é aquele verbo que indica estado. Se ele indica estado, ele não indica ação. Portanto, não existe voz verbal, certo? Gente, tudo bem até aqui? Beleza? Ô, Pro, só uma coisa que eu não entendi direito. Quando for pronome apassivador, a gente consegue inverter a frase. Isso. Quando for índice de indeterminação, a gente não consegue inverter? Não consegue. Se você escrever quartos são alugados, que é quando você inverte a frase, você faz uma frase possível em português e correta gramaticalmente. Se você escrevesse isso num texto, numa redação, ninguém iria corrigir, certo? Mas nenhum de vocês escreveria numa redação de funcionários são precisados. Percebeu? Ou doente era estado. Ou seja, você não consegue inverter para uma frase possível, uma frase correta em português. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei para vocês que não dá para inverter, certo? Então, se não dá para inverter, se não é possível, é porque a voz que está aí é voz ativa. Entendeu? Mariane? Entendi, Pro, obrigada. Ô, Pro, Pode falar. agora calma aí que eu fiquei confusa. Se o pronome apassivador, a gente troca. Então, tipo, a Isso. gente inverte e dá certo. E se é índice de indeterminação, a gente troca e não dá certo? Exatamente, nunca dá certo. Tá. Nunca dá certo para fazer uma frase correta gramaticalmente. Você até monta a frase, mas você monta uma frase que em português não existe, que você não escreveria em lugar nenhum, não usando a norma culta. Entendeu como é que é? Então, quando isso acontece, o C é índice. E a voz da frase é ativa. A voz só não é ativa se o verbo for de ligação.
Porque como nós vimos na outra aula, quando é verbo de ligação não existe ação. E se não existe ação, não existe voz verbal. Não é nem voz ativa, nem passiva, nem reflexiva, nem nada disso. Tá claro? Tá Natália? claro, obrigada. Ah, então tá bom. Bom, então tudo bem, tá? Bom, então, para a gente encerrar a teoria de hoje, vamos a 2 desafios para vocês. 2 desafios muito bons. Olha esta frase aqui. Amam-se os pais, certo? Vamos imaginar que dessem essa frase a vocês e perguntassem em que voz ela está. Lembrando que existe a voz ativa, a passiva, analítica e sintética, a reflexiva e existe a reflexiva recíproca. O que é que vocês acham? Pensem aí um pouquinho. Que voz vocês acham que ela está? Em que voz vocês acham que ela está? Nem ideia? Pro, essa frase não seria meio ambígua? Você pensou em quê, Juliana? É uma questão de os pais se amarem, então ser reflexiva, recíproca, e a outra que é eles, elas, vocês amam os pais, aí seria sujeito culto. Quase. A reflexiva, tudo bem. Primeira coisa, essa frase é polissêmica mesmo. Ela tem mais do que 2 sentidos, né? Um deles, você tem razão. Eu posso entender amam-se os pais como o pai ama a mãe e a mãe ama o pai. Se eu entender assim, isso é voz reflexiva recíproca. Essa é uma possibilidade. Qual é a outra? A outra possibilidade não é a voz ativa. Mas existem mais 2 possibilidades de leitura dessa frase. Quais seriam? Sora, eles amam os pais, não seria voz, sei lá, passiva? Exatamente. Sintética. Pelo seguinte, amam-se os pais, voltando ao que eu estava explicando ali para a Natália, amam-se os pais não pode equivaler aos pais são amados? Pode, não pode? Pode. Dá para inverter, não dá? Então eu posso. E olha, veja que tem a concordância lá, olha. O amam está concordando com o sujeito os pais, ó. Os pais são amados. Então eu posso entender isso como voz passiva sintética. Certo? Então não é que um ama o outro ama um. Os pais são amados. Mas eu ainda posso entender. Amam-se os pais, ou seja, o pai ama a si mesmo e a mãe ama a si mesma. Não posso? Veja que eu estou sem contexto, certo? Se eu tivesse isso aqui num texto, só haveria uma resposta, a gente saberia o que está acontecendo. Mas quando o examinador joga com uma frase dessas, ele está jogando com a possibilidade de você enxergar a polissemia da frase. Ou seja, o fato de ela ter vários sentidos. Então eu posso entender que o pai ama a mãe ama o pai, então aí é voz reflexiva recíproca. Eu posso entender que o pai ama a si mesmo e que a mãe também ama a si mesma, tá certo? Voz reflexiva. E eu posso entender que é voz passiva sintética. Posso entender as 3 coisas. Então é uma frase que é polissêmica, certo? Agora, como é que nós fazemos para eliminar esses sentidos diversificados aí? Vamos imaginar que o exercício pedisse isso. Depois que você explicou, tá certo? Disse quais são as vozes possíveis. Ele pede que você construa a frase de modo a acabar com esses vários sentidos. Para dar para entender que é só reflexiva recíproca e só passiva. O que vocês acham? Pensem aí. Eles amam os pais, né? Só que assim, se você colocar eles amam os pais, você dá a entender que esse amam os pais está na voz ativa, e ele não está, ele está na passiva sintética. Então, para dar esse sentido que você falou, Luiz, teria que ser assim: os pais são amados. E tudo bem. Perfeito. Tá. Se eu fizer desse jeito, fica na voz passiva. Tudo bem que vira analítica, mas o sentido é o mesmo. Os pais são amados. Qual é o outro jeito de fazer? Ô, Pro, a gente pode colocar amam-se seus pais? Não, porque aí muda o sentido. Porque se eu colocar assim, amam-se teus pais ou seus pais, dá a entender que são os pais de outra pessoa.
A ideia é a seguinte, ó, quando faz do jeito que o Luiz sugeriu, os pais são amados, a gente mantém a ideia de passiva, certo? Vamos fazer desse jeito. Como é que a gente faz para dar a entender que ela é só reflexiva? Que o pai pais se ama o pai amam. e a mãe ama a mãe. Os pais se amam. Então, muita gente pensa assim. Agora, eu sei Não, que os pais se amam. está na mesma. Vocês conseguem entender? Se eu colocar os pais se amam, eu mudo a ordem, mas a frase continua tendo todos esses sentidos aqui, ó. Eu vou ter que mudar o vocabulário. Os pais amam a si mesmos. Senhora, eu ia falar isso, não consegui ativar o microfone a tempo. Ah, tudo bem, Sofia. Olha, a gente tem que lidar com essas intempéries aí da internet, mas beleza, os pais amam a si mesmos. Agora, como dá a entender que isso aí é recíproco? Os Os pais amam uns aos outros. Exatamente. Só que em vez de ser uns aos outros, seria um ao outro, né? Porque a gente está entendendo aí o casal, o pai e a mãe. Então, eu posso entender os pais amam um ao outro, eu posso entender os pais são amados, tá certo? Ou eu posso entender os pais amam a si mesmos. Então, seria a forma de você resolver isso. Detalhe importante, só para você saber. Isso aqui, essa frase, eu tirei de um teste que caiu no ITA. E assim, as interpretações, elas vieram em forma de teste. Então, só para vocês verem que quando o exercício quer pegar um pouquinho mais pesado, né, ele consegue fazer isso em forma de teste também. Agora, o último desafio, derradeiro, o mais legal, é esse aqui. Ama-se aos pais. Então, imagine esta frase. Ama-se aos pais. Esta frase está gramaticalmente correta ou vocês mudariam alguma coisa aí? Eu acho que não tá, mas eu não sei explicar o porquê. Você O pensou... ama-se não tá concordando com os pais, não é Não isso? está. Então deveria ser como? Amam-se os pais. Mas esse Ama-se. aos, Mas esse aos que tem, Luiz. nossa, tá assim, eu não sei o que tá errado, mas tá muito feio. Pode estar feio, mas eu não acho que esteja. Eu não sei, eu posso estar falando muita besteira, mas eu não acho que esteja errada, porque ama-se aos pais. Você ama os seus pais. Pode ser uma pessoa só que ama os dois pais. É Ou porque seja, se arremete a algo, tipo, tá estranho. Ah, não sei, mas tá estranho pra mim. é, Quem ama. Ah, não. Porque amar, quem ama algo, não ama Então. então, Não sei, tô confusa. mas o caminho está ótimo, gente, é isso aí. Primeiro, vocês têm toda a razão, o verbo amar é transitivo direto. Acontece, olha só, e quando vocês estudaram objeto direto, objeto indireto, vocês estudaram um fenômeno sintático chamado objeto direto preposicionado. Lembra-se daquela frase, amar a Deus sobre todas as coisas? A gente viu? Se eu posso dizer no dia a dia eu amo você, eu também posso dizer amar Deus sem essa preposição. Então, quando vocês estranham essa preposição, vocês têm toda a razão, o verbo é transitivo direto. Acontece que em português eu posso fazer um objeto direto preposicionado se eu quiser dar uma ênfase a esse objeto, certo? Isso significa que o verbo pode ser transitivo direto e ter uma preposição. Então, em relação a isso, tudo bem. Até aí tá tudo certo? Meninos, vocês estavam estranhando o A, tá tudo bem? Aí Tranquilo, tá tranquilo. entendendo. Tá, Aí de pois boa. é. Agora a questão é a seguinte. Se esse verbo é transitivo direto, não teria que ser amam-se aos pais? Ou é assim mesmo que fica? Ah, eu acho que tá certo. Você É acha porque o ama se remete ao A. Ou não? Então, Não, esse A é o o- ama, assim, alguém ama. alguém ama. Você ama Não algo. precisa ser mais Esse de uma algo é pessoa seus que ama. pais. É verdade. Aos pais é uma parte. Ama-se está se referindo a outra pessoa. Alguém ama, eu acho. Eu não sei, eu posso estar besteira. Eu entendi o que você disse, Sofia, e você tem razão. Esse aos pais não é o sujeito da frase. Se esse aos pais não é o sujeito da frase, esse ama não tem que concordar com ele. Vocês estão lendo a frase direitinho. Essa frase, gente, está na voz ativa. Ela não está na passiva sintética. Aí você se pergunta, mas espera aí, isso aqui é um verbo transitivo direto.
Esse ser acompanha o verbo transitivo direto, então ele devia ser um pronome apassivador. E o que vem depois é sujeito, deveria haver concordância. Então, deveria, se não houvesse esse A bem esperto aqui, ó, certo? Por que não? Porque não existe em português, conforme eu já disse a vocês, sujeito com preposição. Então, e daí? E daí, gente, só um minutinho. Oh, meu Deus, travou aqui, mas pronto. Então, essa frase está correta. Ou seja, esse é um jeito, gente, é bem difícil, mas vamos lá, tá certo? Esse é um jeito de eu colocar um índice de indeterminação do sujeito com verbo transitivo direto. Não é comum que isso aconteça, mas pode acontecer. Eu posso ter um verbo transitivo direto seguido de índice de indeterminação do sujeito. Como? Como que se faz isso? Se faz isso usando o objeto direto preposicionado. Então, gente, de verdade verdadeira, pior do que isso não fica. Esse é o jeito de pegar aquela frase amam-se os pais e transformar para voz ativa, certo? Sem erro de português. E aí? Tá claro? Ou mais ou menos? Ficou tudo bem agora. Agora entendi. Entendi. Tá claro? Então é isso, olha. De verdade, pior do que isso, de verdade, não fica, gente. Mas não fica mesmo, tá certo? Não há como fazer o exemplo ficar mais difícil do que isso. Esse é o jeito mais complicado, não é, de você montar essa frase na voz ativa. Esse é o jeito mais difícil que exige para a gente lidar com esse assunto. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, senhora. Tranquilo, né? Então é o seguinte, ó, eu vou... fiquem tranquilos, como eu já disse a vocês, hoje mesmo, né? A aula de voz passiva analítica eu já coloquei na sala virtual. Vou colocar essa para vocês terem acesso e estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, né? O que a gente vai fazer? Nós temos aí 7 minutinhos ainda da aula. Eu vou começar a corrigir os exercícios com vocês. Aí a gente vai fazer assim, a gente vai encerrar essa. Eu mandei um convite para a última aula, né? Aí vocês acessam, porque aí vai interromper, não é? Vocês acessam por esse outro convite para a gente poder terminar a correção, tá? Então, peguem aí o material de vocês, o caderno 1 de vocês, deixa eu localizar aqui. E os exercícios sobre esse assunto estão na página 19, né? Vocês têm aqui no comecinho um resuminho no quadro rosa, como eu já disse a vocês, e depois do exercício eu vou falando o nível para vocês, tá certo? A gente vai fazer junto, como na sala de aula. Vou esperar vocês pensarem a respeito, tá certo? E a gente vai tirando as dúvidas. Vamos usar o tempo que for necessário, tá? Bom, vocês têm aqui, o primeiro exercício diz o seguinte. Na voz passiva sintética, o pronome apassivador se acompanha o verbo. O pronome apassivador se acompanha o verbo, o qual concorda com o sujeito paciente. Então, está retomando aqui a regrinha, tá? Com base no que foi explicado, transcreva da tira a oração que está na voz passiva sintética. Então, toda essa tirinha, só existe uma oração que está na voz passiva sintética. Então, a tirinha é esta. Manolito, estamos precisando de você para uma experiência telepática. Experiência o quê? Telepática. É para saber se a Mafalda consegue captar o pensamento. Vai, pensa alguma coisa. Tá. Estou pensando o quê? Não, não é para você dizer o que está pensando. E por que não? Afinal, estamos numa democracia. Por que não posso dizer o que penso, hein? Quando há liberdade de expressão, há democracia e não se matam as ideias e... Meu Deus! Então, o que é que vocês acham? Nessa tirinha, qual é a única frase que está na voz passiva sintética? Pode olhar com calma. O que vocês acham? Oi? Pode dar um palpite? Pode falar, Nicole. Naquela parte que ele fala, é para saber se é Mafalda? Então, não pelo seguinte, olha só. Se você pegar essa frase aqui, você não consegue inverter. Lembra como a gente fez?
Por outro lado, o que é esse se, então, já que não é um pronome passivador? Olha só. É para saber se a Mafalda consegue. É para saber isso. Ou seja, esse se que aí está, ele é uma conjunção integrante. Ele não é um pronome. Vocês têm que achar uma oração que dá para fazer aquela inversão que eu ensinei a vocês. Oi? E não se matam as ideias? Perfeito, Sofia. É isso aí mesmo. Olha só no último quadrinho. E não se matam as ideias, né? Eu não vou inverter agora porque é o que pede o número 2, tá certo? Mas de verdade, olha, esse não se matam as ideias está na voz passiva. Então você abre as aspas, reticências, né? E copia essa frase do jeito que está aí. Não se matam as ideias, reticências e fecha as aspas. O exercício não pediu para justificar. Mas a justificativa, essa inversão, aparece no próximo. Olha só. Passe a oração da resposta anterior para a voz passiva analítica para ter certeza de que ela está na passiva sintética. Então, como é que inverte não se matam as ideias mesmo? As ideias Não são mortas. Perfeito. É isso. Então, sem as aspas, é só vocês escreverem aí. Só com as reticências, né? As ideias não são mortas. Então, veja, essa técnica que você usa para saber que é esta que está na voz passiva. Perfeito? É isso? Então, nós vamos fazer assim. Eu vou encerrar essa reunião, tá certo? Vou vou salvar essa gravação aqui, isso demora uns 5 minutinhos, 6 minutinhos. E aí, daqui a uns 5, 6 minutinhos, vocês entrem, então, no último convite, tá certo? Para a gente ter a última aula, pode ser? Beleza? Beleza. Então, tá Beleza. bom. Beleza, gente. Então, até daqui a pouquinho, tá? Vou encerrar aqui para a gente não ser interrompido e a gente já volta com a outra, tá? Até daqui a pouquinho.